Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 36, que se chama O Sonho, que é o momento em que André Luiz ele dorme, né, depois de uma longa noite ali de trabalho, e ele é levado para a região onde a mãe dele está. Então esse encontro ali é emocionante dos dois, e aqui é o momento em que então ela vai falar para ele sobre esse momento. Ela diz: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Então vejam aqui que ela diz que ela pediu muito a Jesus a satisfação de ter ali o filho ao lado, no primeiro dia de serviço útil. Então a gente percebe que mesmo estando num outro plano, ela já tinha um espírito de mais maturidade espiritual, de mais evolução. Então ela não estava em nosso lar, ela estava num plano superior. Ela acompanhava atentamente o filho. E que alegria desse reencontro, né? É difícil imaginar ali você reencontrar com um familiar e ter esse contato tão direto, tão próximo, né? Então para ela era uma alegria, porque ali ela via não aquele filho que foi resgatado do umbral, não aquele filho que estava ali enfermo, convalescente, em recuperação, mas ela via o filho no momento ali que ele já estava trabalhando, que ele já estava ajudando. Então isso para ela era uma alegria muito grande de perceber ali a caminhada do filho, né? O progresso, o esforço, a dedicação ali de André Luiz. E ela fala de quantos ali aguardam milagres que jamais se verificarão. E de fato não existe milagre, né? Existe a lei da ação e da reação, aquilo em que nós colhemos o que plantamos. Então não existe conquista se não há ali o esforço, a dedicação. E ela diz que na terra muitos ali se agem como parasitas, né? Que sugam os outros, que esperam dos outros, que projetam a sua felicidade na mão dos outros, né? Que se dizem ali incompreendidos, que não são valorizados, mas que de outra maneira também não se ajudam, não ajudam os outros, né? Só esperam, só cobram, só exploram, né? Mas, no entanto, se pergunta o que eles fazem para os outros, o que fazem para si mesmos para se ajudarem, talvez pouco tenham para dizer porque estão esperando, estão aguardando, estão cobrando, estão ali chorando, mas não tomam nenhuma iniciativa. Esperam que o mundo se transforme quando, na realidade, a transformação ela deve partir de dentro de nós. Talvez não seja o mundo que está errado, seja o nosso olhar em relação àquilo que nos cerca, não é? E ela continua dizendo: é indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso. O leproso é o Hanseniano aqui. Antigamente, quando foi publicado esse livro, é essa expressão que se usava, né, daquele que tem lepra. Mas hoje nós usamos o termo Hansen, né, o hansenioso, já que o cientista que descobriu ali foi chamava Hansen, né? Se não me falha a memória, era um alemão, né? E enfim, então ela diz: o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, ao hanseniano, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Então ela fala aqui de pequenas coisas, né? Um prato de sopa,
o alívio ali a um doente, um gesto de amor, alguém desiludido, são coisas aparentemente simples, mas que são extremamente importantes, né? Então, quando se dá um alimento para alguém, não é só a questão do alimento do corpo. Muitas vezes ali é um mínimo de dignidade que é resgatado de alguém que passa fome. Talvez esteja ali bastante humilhado, se sentindo humilhado em ter que pedir algo. Então, não é só a comida, né, mas é a vibração que se carrega junto, é o gesto de atenção, né? Aí fala, mas tem muitas pessoas que jogam fora a comida, que fazem mau uso. Aí o problema é delas, não é? O problema é delas. Então façamos ali a nossa parte, porque se a gente adotar uma postura radical de que nunca dá nada, quantas pessoas podem ser até intuídas a bater na nossa porta, a nos abordar precisando de fato de alguma coisa? E se a gente adota essa postura radical de que jamais eu dou nada, a gente pode ali estar deixando de ajudar a quem que realmente precisa, e talvez seja até um afeto nosso do passado que foi ali intuído a nos procurar. Então, é uma lição aqui de pequenas coisas que parecem ser pequenas, mas para o outro que recebe pode ser de muito significado, de grande importância. E a mãe continua dizendo a ele, né? Aqui igualmente o olhar de compreensão ao culpado. Vejam, compreensão ao culpado não é dar razão ao culpado, não é estimular o erro, mas um olhar de compreensão, de às vezes os colocarmos na condição daquele que erra, porque todos nós na vida acertamos e todos nós erramos também. Então ela fala do olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, né? Levarmos o evangelho a quem ali está desesperado. A esperança ao aflito constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia da minha mãe estava mais bela que nunca, né? Olha, a fisionomia da mãe mais bela que nunca. E a mãe estava muito feliz, né? Muito feliz de estar ali com um filho que era tão querido ali a ela. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas junto de cariciosas emoções, né? Então a mãe dele já tinha toda essa condição ainda potencializada pelo amor, pela saudade do filho ali querido, né? Então tudo isso, o André Luiz fala que nunca viu a mãe tão bela, né? E que ele emitia ali fluidos, né? Energias que faziam tão bem a ele. O Evangelho de Jesus, meu André, ela continua dizendo, lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Vejam, o Evangelho de Jesus nos lembra que há maior alegria em doar do que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal, em divina compreensão. Vejam, tolerância construtiva, o quanto é importante isso, o quanto temos sido intolerantes, impacientes, né? Reagimos ali, nos defendendo, atacando. Então essa tolerância, não aquela tolerância passiva de que admite o erro, mas a tolerância que constrói, que ajuda o outro, que tem paciência para falar as coisas no momento certo, de se calar, né, de dizer coisas que agreguem, né, que esclareçam, e não só a palavra do ataque, a palavra do revide, né, a palavra ali da defesa quando fere ali o nosso orgulho ainda tão arraigado. Então ela fala para que ele dê, que ele doe, né, mas acima de tudo doe aquilo que está dentro de si, como a tolerância, como amor fraternal e a divina compreensão.
A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Olha que interessante. Então é muito importante a prática do bem exterior, da caridade do alimento, daquilo que se faz ali pelo outro materialmente, mas nada se compara, né? Isso é um convite, é um início para que a gente ali vá alcançando gradativamente o bem interior, né? Quando a gente faz alguma coisa exterior, que aquilo esteja carregado das melhores vibrações, dos melhores sentimentos, do respeito ali àquele que recebe, não nos julgando ali superiores, não encarando o outro como necessitado, mas como ali um companheiro de iguais condições, né? Que merece ali o nosso respeito, que merece ali a nossa atenção e que nós precisamos do outro também, né? Então, sempre lembrando o que o Frei Fabiano fala sobre a humildade, que é não nos acharmos nem melhores, nem piores do que ninguém, né? Isso parece uma coisa tão simples, mas é muito profundo. Não nos acharmos nem melhores, nem piores do que ninguém. Então Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados um serviço sublime embora da caridade material. Ou seja, se todos os homens da terra pudessem ali fazer um levantamento, né, um histórico de toda ajuda, não chegaria perto daquilo que Jesus fez para o crescimento dos homens, né? Então se fala aqui de todos os milionários da terra, juntos, um serviço, na caridade material, não chegariam próximos daquilo que Jesus fez por nós. Não te envergonhes de amparar os chaguentos, né? Aqueles que trazem chagas, doenças, né? Não te envergonhes de esclarecer os loucos que entram nas câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Veja, a mãe do outro lado estava acompanhando atentamente o trabalho de André Luiz. Trabalha, meu filho, fazendo bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidade e distração. Sempre que possas, ouvida, né, esquece o entretenimento, busca o serviço útil. E é verdade, aqui está falando em todas as colônias espirituais, como aqui na Terra, há muitos espíritos de almas inquietas, né, que nunca estão satisfeitos, que nunca têm paz, que estão sempre procurando algo além, né? Talvez até pessoas que tenham momentos ali de serenidade, mas tudo busca uma intensidade muito grande. Então, almas inquietas, ansiosas de novidade e distração, ou seja, estão sempre buscando ali alguma coisa que aplaque essa angústia que elas trazem, né? Pessoas que saem às vezes todos os dias da semana, né, em busca de algo, pessoas que gastam muito dinheiro, que procuram ali todos os prazeres e às vezes é um olhar que falta para dentro de nós mesmos e perguntarmos o que nós precisamos, né? O que nos traz paz. E aquela história já falada várias vezes que você oferece ao cavalo ali 2 pratos, um prato cheio de diamante, outro prato cheio de milho. O que o cavalo prefere, né? O milho porque é aquilo que é essencial para ele. Não outro prato que brilha, mas o milho, né? Então, é uma analogia, é uma metáfora do que temos procurado, o que nos faz bem, o que alimenta a nossa alma, né? E ela diz para ele que ele esqueça o entretenimento, que ele busque o serviço útil. Assim como eu, ela continua dizendo, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Então veja, ela acompanha ele em nosso lar e ela segue as mágoas do pai no umbral, né? Porque a gente sabe que o pai ali na terra se envolveu em situações difíceis. Vimos recentemente ali que ele não permite que um devedor, que era o Silveira, prorrogue um pouco da dívida. Ele se envolveu também com outras mulheres, né? Que essas mulheres o acompanharam além
depois da morte, enfim. O pai está numa situação espiritualmente bem difícil, mas ela ali continua acompanhando o pai, né? Para que no momento que ele permitir, que ele tiver condições, ele receba o amparo, mas ela não desistiu de ajudá-lo. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador da sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Então Deus acompanha a todos. Deus tem esse olhar de amor, de carinho, porque, como é dito, Ele é justiça, mas Ele também é misericórdia. E a gente sempre lembra o que Jesus disse: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhuma, né? Nem o ser mais abjeto, nem o ser mais supostamente mais desprezível ao nosso olhar humano, né? Mas para Deus são filhos, né? Filhos às vezes desajustados, filhos que tomaram decisões difíceis, escolhas difíceis, mas que em algum momento, né, até pela dor, na maioria das vezes, vão ser reconduzidos, né? E que alegria quando esse filho volta. Lembrando ali da parábola do filho pródigo, daquele que erra, que sai de casa, mas que certamente haverá o dia em que ele vai retornar ali. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me um carinhoso olhar, compreendendo a situação, e disse: conhecemos aqui, na maioria das colônias, a remuneração de serviços do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. Então lembra do bônus horas? A contagem que é feita de acordo com os nossos serviços prestados na espiritualidade. Então cada hora de trabalho conta ali um bônus hora. Eles não podem ser vendidos, né? Eles podem ser ali usados em algumas situações a nosso favor ou a favor de pessoas que amamos, né? Nossa base de compensação une dois fatores essenciais, ela diz. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Então podemos ali conquistar bônus horas de acordo com o nosso trabalho, mas como vai ser feito aquele trabalho, né, com que desprendimento que tivemos, que amor, que dedicação, isso só Deus avalia, né? O espírito ali do nosso serviço, né? De que maneira nós estamos fazendo aquilo, se de boa vontade, se com desprendimento, não é? Na bonificação exterior, ela continua dizendo, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em lutas de evolução como acontece na Terra. Mas no que diz respeito ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros e pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, e quem o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na terra e em outros mundos. Todo administrador sincero é cioso, consciente dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Então o que ele está falando é que nós temos controles aqui na Terra, temos planilhas, temos tabelas, e que podem ser falíveis de acordo com o nosso julgamento, porque também somos falíveis. Mas Deus sabe exatamente o que se passa dentro de cada um, como foi dito agora há pouco. Ninguém como Ele pode ter essa consciência, de não só daquilo que fazemos, mas acima de tudo como fazemos, como estamos nos sentindo. Então aquele exemplo de que se alguém bate a porta, você dá um alimento, às vezes a gente pode dar o alimento, no fundo com aquele intuito, não me incomode, vai embora. Mesmo assim, aquela atitude teve algum valor,
Mas é diferente daquele que dá o alimento, ele encara ali, ele fala, entrega e fala vá com Deus, e de fato deseja que aquela pessoa vá com Deus, que essa pessoa melhore, que ela se sinta bem, né? Então vejam, a mesma atitude, mas a maneira como é feito, isso muda, né? Mas é um exercício, né? Ainda não temos esse desprendimento, somos ainda muito falíveis, mas nós temos que começar, né? Pouco a pouco ali, encarando o outro como um companheiro de jornada, como alguém que merece ali o nosso respeito, né? Então ela continua dizendo, Deus também, meu filho, é administrador vigilante, pai devotadíssimo. Olha, ele não fala que ele é devotado. Deus é devotadíssimo ao nosso bem. A ninguém esquece e se reserva o direito de estender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência, mas todo o valor do tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender, dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se e eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Então vejam que ele recebe todo esse amparo da mãe, ele ali vai ali perdendo a consciência, né, como se para que ele voltasse de novo para onde ele estava, porque vamos lembrar que ele estava ali, ele foi dormir, ele foi descansar, e nesse período ali em que ele está dormindo, ele foi levado para a região onde a mãe dele estava. E agora, nesse final, ele está voltando para o nosso lar, para as câmaras de retificação, né, onde ele tinha ali dormido. Mas ele volta diferente, né? Ele volta ali experimentando sensações vigorosas de alegria, né? Ele voltava renovado, fruto ali de toda aquela experiência tão rica, tão saudável, tão emocionante que ele teve junto ali com a mãe dele, tá? Então, ficamos por aqui e na próxima semana nós iniciamos o capítulo 37, que se chama A Preleção da Ministra, né? A palestra da ministra, que é a venerada. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.